ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais desafiador e divertido videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você consiga formar o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar dos bastidores de uma história de sucesso. Sucesso para muita gente lembra dinheiro. Dinheiro para muita gente lembra investimento. Investimento lembra o melhor lugar para você comprar imóveis. Já sei de quem você está falando. Da Center Imóveis, que tem mais de 30 anos no mercado de São Carlos. E por que investir no mercado imobiliário? Porque é comprovadamente um investimento sólido e pode ser muito rentável. Oferece estabilidade, é menos volátil do que outros investimentos e tem uma valorização a longo prazo. Além de que pode gerar uma renda recorrente vinda do aluguel. Então busque investir em terrenos e imóveis que tenham uma boa localização, uma boa infraestrutura. E atenção também para os cuidados com os materiais e acabamentos, porque isso vai fazer diferença no valor do imóvel. Segurança, área de lazer e preocupação com sustentabilidade também contribuem para que seu imóvel seja ainda mais valorizado. E se você quer fazer o investimento certo, procure a Center Imóveis. Acesse o site centerimóveis.com, fale com os corretores ou chame no WhatsApp. E se eu ouvir a palavra sustentabilidade, significa que é hora da Latina, a empresa que tem o selo verde, que comprova o seu compromisso com o nosso planeta. E a dica da Latina de hoje tem tudo a ver com a nossa saúde. É sobre a importância da gente utilizar os filtros originais dos nossos purificadores de água, independente da marca que é o nosso purificador. Porque quando as fábricas vão fazer o filtro original, eles usam uma matéria-prima que é realmente destinado para aquele fim. No caso dos filtros, eles usam carvão ativado de excelente qualidade. E é o filtro que elimina as impurezas e o cloro da água. Então não adianta a gente ter um purificador show se o filtro não for original. Então adquira um filtro original para o seu purificador de água. Porque a nossa saúde depende muito do que a gente ingere e 70% do nosso corpo é água. Então a gente não pode arriscar de consumir uma água de baixa qualidade. Então essa é uma campanha da Latina Eletrodomésticos para conscientizar todo mundo da importância dos filtros originais para a nossa saúde. Latina, uma geração pensando nas próximas. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que tem décadas... Nosso convidado tem décadas como colunista do jornal Primeira Página. Ele é formado pela Faculdade de Comunicação Social Anhembi Morumbi, em São Paulo, em Publicidade e Propaganda. Casado com a Cacilda Rosa, e aí pelo sobrenome já dá para imaginar quem é, né, gente? Pai da Tatiana, da Mariana e da Rafaela, e o vovô do Augusto, da Lara e da Ive. Gente, colunista social, radialista, mestre de cerimônias, apresentador de TV e muito mais coisas que hoje vocês vão ficar sabendo nessa entrevista. Nosso convidado de hoje é Dagoberto Rosa! Que bacana! Olha, depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade aumentou bastante. Subiu uma régua. Muito obrigado, muito obrigado por ter convidado. Obrigada, gente. Dago, 40 anos de jornal Primeira Página. Pois é, nem eu acredito. Tem só uma informação adicional. Atualmente no jornal Primeira Página, mas inicialmente eu fiz um trabalho na época ainda de ginásio, no Instituto de Educação. Eu fiz um trabalho bem rapidinho, acho que coisa de um ano, na extinta a Folha de São Carlos. Não existe mais. E depois eu estava fazendo já um programa na Rádio São Carlos, na época do Gisto Rossi, da Lília, enfim, esse pessoal todo. E o ex-prefeito de São Carlos, Rubinho, que já era o empresário à frente de jornal A Tribuna, e ele me convidou, falou: Dagoberto, vamos fazer o que você faz aqui na rádio, vamos fazer lá no jornal. Eu falei: mas você não tem experiência, não sei como que é. Não, vamos, você já vai cuidar de uma página, vai fazer o que você fazer. E comecei a fazer, eu fiquei um bom tempo lá. Só posteriormente que veio o jornal Primeira Página a ser criado, né, em São Carlos, aí empresariado e muito bem pelo Marcos, né, o Marcos Santos. E ele um dia bateu na porta, né, na minha porta, falou: você quer trabalhar comigo? Eu falei: quero.
E estou até hoje lá. Não sei o que eu vou fazer, mas eu aceito. Mas é mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. E eu sempre gostei muito dessa área, embora a minha formação ela é mais abrangente, de outras possibilidades e tal, mas eu acabei trabalhando com isso, né? E a gente está lá até hoje. Acredito que uma parte por insistência, né? Outra por muito esforço e uma por aceitação das pessoas que acompanham o jornal, hoje a TV, enfim, o público, né? Com certeza. Quando você fala da sua trajetória, a gente queria voltar lá em São Paulo. Vamos Quando lá, você vamos pra São graduou, Paulo. publicidade e propaganda, companheiro da Pri, né? Colega. E aí você começou a trabalhar em São Paulo antes da sua volta para São Carlos, né? Uma vez num Comecei. bate-papo você me contou que você trabalhou até como ator, dublador. Pois é, aquela coisa de estudante. Eu fui para São Paulo naquela época também que era legal, garotada, logo após o tiro de guerra, né? Você já tinha aí, você era maior de idade, 18 anos, então a gente queria ir para São Paulo, aquela coisa de ir para São Paulo. Então eu terminei os meus estudos aqui no Instituto e fui para São Paulo. Eu já tinha um irmão lá, trabalhando em São Paulo, era bancário, nada a ver. Mas eu fui, aí comecei a morar com eles num apartamento tipo República, com outros são carlenses, que tem essa coisa, né? Quando você sai, os são carlenses parece que se aglutinam, né? Começa a atrair, fica todo mundo. E comecei a trabalhar lá, prestei um concurso na Secretaria de Saúde do Estado, né? Passei e comecei a trabalhar como agente sanitário, eu não me lembro bem o nome, mas eu trabalhava, eu era lotado, né? Eu era designado para trabalhar no Centro de Saúde de Santa Cecília, São Paulo. Então a gente fazia visitador sanitário, lembra o nome. Então aí para o pessoal de casa, que também é funcionário, passou por isso, é legal lembrar esse tipo de coisa. O que faz um visitador sanitário? Então, o que faz? Algumas coisas. O visitador sanitário, a diretora na época, era a doutora Regina Dória, que tem familiares, inclusive, aqui por São Carlos, proprietário de algumas terras, enfim. E ele designa os visitadores sanitários a fazer minhas visitas. Mas é vistoria? Como se fosse para não, visitar para todo... famílias carentes, para entendi. ver, estão visitar uma família, quem é a mãe, o pai, tal, quantos filhos, estão tomando vacina, como é que está fazendo, como é que vocês fazem com água, é água potável, não é? Olha, precisa fazer isso, passa no centro de saúde para pegar o cloro, misturava na água. Então tem uma série a gente tinha uma série de afazeres. Então era esse daí. Mas eu tinha meio período, faculdade era de manhã, a parte da manhã, depois à tarde era no centro de saúde e tinha o restante ainda. Mas molecão, garotão, aquela coisa, você ia atrás de outras coisas para fazer. E o meu irmão nessa época, ele já tinha algumas participações na extinta TV Gazeta. Então, de vez em quando ia lá, ele fazia foi uma personagem até famosa na época para a garotada, que era Capitão Asa, chamava Capitão Asa. Era um desenho? É como esses programas infantis que tem hoje, só que muito mais pobre em relação a toda a produção que tem hoje em dia, a parte dos computadores, não tinha nada disso, era na base da picareta mesmo, né? Mas o pessoal fazia, gostava muito, era o que tinha. E eu comecei, um dia ele me levou a fazer uma dublagem. Nunca tinha feito também. Entrei no estúdio e comecei a fazer dublagem. Mas era a sua própria voz? Era a voz de criança e tem que mudar a voz? Minha própria voz, Porque a gente vê umas adaptações às vezes, né? Que você tem que fazer uma voz mais estridente, uma voz mais de criança. Tem um pessoal por aí, eu não sei como está hoje. A parte de dublagem, como é que está sendo feito, não tenho ideia. Mas naquela época você tinha algumas pessoas, alguns profissionais desse ramo que se sobressaíam mais, eram mais à vontade, tinha essa voz caracterizada. Então ia dublar o Scooby-Doo, aquele Scooby-Doo, o Fred, então tinha os caras assim. Mas eu estava lá, eu estava participando disso tudo, vendo tudo isso, e eu comecei a fazer assim, participação tipo Homem 1, ou Homem 2, que é? No roteiro que você
recebe, então tem lá o artista principal, não sei o que, aí homem um, é um figurante, é um cara que passa na cena e fala, oi pessoal, vamos lá, tal. Então fazer essas pequenas falas. E daí, para outras coisas, inclusive de ator, é quase que uma sequência natural. Porque como você está ali no meio, então tem muita gente de televisão, de cinema, de rádio, a parte de dublagem, está todo mundo ali, se conhece, todo mundo faz, todo mundo dubla, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Por quê? Para ganhar mais algum. Então eu tinha o meu salário como visitador sanitário, mas era estudante, então precisava de mais algum dinheiro, não um bico a mais. Então foi aí que eu comecei a fazer algumas coisas. Você chegou a fazer alguma imitação? Não. Você fez um Scooby e agora eu falei, vai que a gente tem uma imitação ali. Eu não tenho, não sou imitador. Tem pessoas que têm facilidade, né? Sim. Para isso, eu não tenho essa. Eu gostaria de ter. Tem duas coisas, por exemplo, cantar eu também gostaria de cantar, não sei cantar, quando eu me atrevo a fazer isso, sai todo mundo de perto, sabe essa coisa assim? Eu sei o que é isso. Então não é legal. E aí foi, Alessandra, as coisas aí começaram a surgir. Participei de alguns trabalhos legais em São Paulo como ator, na parte de teatro, algumas participações em cinema também, a dublagem já fazia algumas coisas. Então uma coisa puxou a outra, né? Puxou a outra. E depois, na hora que eu terminei a faculdade, ainda fiquei mais 1 ou 2 anos em São Paulo, mas aí o coração, né, as origens batem mais forte. Eu acabei voltando. E nesse meio tempo, acho que no último ano, eu já conheci a Cá, né? Minha atual esposa. Se ela estiver acompanhando o vídeo... Será que ela tá? Será? Claro que ela tá. E aí eu queria mais vir para São Carlos mesmo. Aí todo final de semana eu vinha para cá. Então foi mais ou menos isso, né? E o rádio, Dago? Como aconteceu? Em que então momento? O rádio, por exemplo, eu aqui em São Carlos, vindo para cá, também prestei um outro concurso. Eu era legal do concurso passado. Estudioso, né? Para passar em concurso é porque era bom aluno. Aí prestei, o Senac estava recém-inaugurado, aqui ali na rua, onde é hoje. E tinha lá um concurso, me avisaram, eu falei, Dagoberto, tem lá, porque você não vai prestar. Acho que foi até o Celso Dorice que me avisou. Trabalhava ali na Casa São Jorge, na Baixada do Mercado e tal. E eu fui lá fazer, fiz a inscrição e passei para orientador de formação profissional. O que faz esse orientador? Não tem mais hoje essa função. Eu desenvolvi umas tarefas, umas funções, cuidava da parte de comunicação do Senac e também participava como docente em alguns cursos. Também dava algumas aulas cujo conteúdo era a minha formação, né? Essa parte de promoção, de venda, de merchan, essa coisa toda, eu dava essas aulas aí. E depois de um tempo, o Senac foi pioneiro também nessa iniciativa. Ele começou a instalar o chamado curso para formação de radialista. Não tinha isso, ou a pessoa ia para São Paulo, né, para grandes centros, ou o interior não tinha. E eu, na época, eu fui o responsável por formatar esse concurso, baseado em grades, que a Senac São Paulo mandava para a gente, você seguia aquilo e formatava um curso, convidava professores, arrumava estágio, tal. Então eu fazia isso. E eu, lógico, me coloquei na primeira turma lá de radialista. E me formei em radialista. E no Senac, todas as gravações que tinha, apresentação de final de curso, o pessoal me chamava, Dagoberto, você que vai fazer, Dagoberto, você que vai fazer. Não, então, ele deve ter feito a apresentação de final de curso do Jardim de Infância, né? Não, porque ele sempre coisa. Teve esse dom de mestre cerimônia, de apresentar, de fazer, mas né? foi uma coisa natural. Então, mas que te acompanha há muito tempo, né? Eu não procurei isso, é gozado. Foi uma coisa natural. O próprio Senac não imaginava. A pessoa vai lá, faz, vai lá, faz. E aí começou a coisa crescer de uma tal maneira e se multiplicar de uma tal maneira que eu, para outras unidades do Senac também, os diretores me chamavam para fazer algumas apresentações assim, tipo formatura, de premiação, onde tinha mais autoridade, tal. E o Dagoberto lá. E eu gosto até hoje disso. Quando até eu fiz um comentário, acho que hoje com você, eu falei, onde eu fico relaxado é aqui, né? Essa coisa aqui, isso daqui me renova realmente.
Então eu segui assim, chama lá, chama aqui, chama lá, e comecei a me envolver também com os eventos da cidade. Não me envolver no seguinte sentido: o pessoal da Dagoberto apresentou lá no Senac, você não quer apresentar um desfile do 4 de novembro para a gente? Eu falei, vou. Você quer apresentar? Eu vou. O que me chamava eu ia apresentar. Tinha até um apresentador na época, tinha um vozeirão, acho que era Getúlio, não me lembro bem o nome. Enfim, um cara vozeirão e tal, mas você olhar, você tem aquele espírito de aprendiz, né, meio assim, será que dá certo, será que não dá? Mas eu já estava me inserindo nisso, né, já fazia parte desse contexto. Então essa coisa do apresentador foi assim. E nesse meio tempo, eu tinha um programa lá na Rádio São Carlos, chamava Sexta Especial. Mas peraí, como que do Senac você fez o curso de radialista? É o que eu estou te falando. É tudo meio ao mesmo tempo? É tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Tudo mais ou menos ao mesmo tempo. De sexta-feira. Um dia também a Lília, que é filha do Gisto Rossi, alguns que estão nos acompanhando, hão de lembrar. Ela falou, Dagoberto, você não vai fazer o programa lá na rádio, né? Foi antes do negócio de jornal. Por que não vai fazer o programa na rádio? Eu falei do mesmo jeito, falei, mas como? O que eu vou falar? Não, você vai, você conversa bem com as pessoas, entrevista, faz isso, faz aquilo. Comecei a fazer. Chamava Sexta Especial, tinha um pouquinho de tudo. Tinha uma entrevista, eu soltava algumas músicas, era LP, tinha que levar um monte de LP para a rádio. Pôr na vitrola, agulhinha, tinha o técnico. O técnico era o Marcos Musetti. Ele foi gerentão aqui da NET durante muito tempo. E o meu repórter de campo para situações externas, que eu tipo ancorava no estúdio da rádio, e, por exemplo, falava, pô, pessoal, a gente está na Páscoa e tal, então agora tem... Vamos ver o bispo, que mensagem que ele tem. Alô, Lupe, se o Lupe tiver ouvido, ele vai lembrar. É o Lupe, que hoje é advogado aí, famoso aqui na São Salgado. Lupe, como é que está conseguindo conversar com o bispo? Só que isso, na época, ele entrava numa maletinha de rádio, uma coisa bem ali, artesanal até, né? Quando eu falei da picareta, era isso. Então o Lupe entrava lá, estou com o bispo aqui, assim, o bispo dava mensagem, legal, soltava uma música, falava mais um. Agora vamos ver lá no posto da polícia rodoviária. Eu já tinha combinado com o cara, e ligava por telefone e falava como é que está o trânsito, matou e por aí vai. Então essa dinâmica, Alessandra, e tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. E do programa, qual que era o grande diferencial? Era essa variedade que você trazia? Do rádio? Do rádio. Então, o rádio não tinha o jeitão que eu comecei a fazer. Que eu tanto fazia um pouco de tudo, que eu dava assim, preço sem entender nada, mas eu me baseava nos dados que eu colhi. O preço da arroba do boi, né? Mas a minha intenção era... assim, entreter e informar a variedade de público que você tem, diversificando. Como hoje aqui. Embora a NET seja, o programa seja para assinantes, mas nesse universo de assinantes, hoje que são muitos, você tem uma variedade de segmentos que estão atentos, tem criança, jovem, adulto, quem é aposentado, quem trabalha com agro, quem trabalha com comércio, enfim, tem uma diversificação. E a preocupação era essa, você tem um pouquinho de tudo, né? Dar informação para todo mundo. Eu acho que o diferencial era esse. Eu tinha até informação sobre UFOs, né? Ufologia, que era legal. O pessoal gosta até hoje. De ET? ET. E tinha uma revista que se chamava... Imagina o Dagoberto apresentando um programa de sexta-noite falando sobre ET. Sobre ET. Pelo jeito ele se divertia muito nesse programa. Olha, mas até hoje esse assunto rende ainda. Ibope, audiência, pode ver de quando em quando tem uma onda, né? Todas as emissoras... Surge em algum lugar, né? Todo mundo fala de disco voador. A Priscila está pensando. Alguma história. Bota na pauta. E tem os ufólogos em São Carlos também. Se você der uma procurada, você vai achar. Eu tô pensando, quem nós vamos trazer aqui para conversar sobre aí isso? Você coloca um substituto aqui, porque eu tenho medo. Eu não durmo à noite, gente. Medo? Opa! Mas você já viu um disco voador? Não, mas eu já ouvi história, assim, do meu pai, do meu avô. Isso é legal?
Você já pensou eles aparecerem, te levar embora? A coisa isso, que eu mais gostaria, não mais gostaria. torço e nunca ocorreu é isso. Não, Não, não levar ocorreu embora ainda. não precisa, pô. Levar pra estudar, gente. Não. Aparece pra gente ter Só de aparecer. fato aquela A certeza. gente se conhecer, se apresentar, né? Eu acho que sim, porque sempre fica essa coisa meio nebulosa, as fotografias, registros de uva são sempre meio assim, meio Tem uma história na esquisito. minha fazenda Ah. lá, que eles estavam numa caminhonete, meu pai e minha mãe, e aí indo de um lugar da fazenda para outro à noite, e eles viram uma luz muito forte se aproximando, e meu pai falou alguma coisa pra minha mãe pra ficar esperta e tal, e essa luz veio em cima da caminhonete. Quando veio, apagou a caminhonete. Ele não conseguia mais dar partida, não tinha mais farol, não tinha nada, como se aquilo estivesse puxando alguma coisa. Abduzindo, né? A caminhonete, a energia. E aí, logo depois de alguns segundos do pânico ali, eles foram embora e eles não conseguiram ligar a caminhonete, ficou sem bateria e tiveram que ir a pé de noite. Então, eles falam que eles viram e vivenciaram essa experiência. E ó, assim. você vê que é interessante, esse relato, ele é semelhante a tantos outros até hoje. São mais ou menos por aí, né? Outros mais, com mais detalhes, outros não, enfim. Eu acho que tá na hora de mudar o assunto, porque tá me Precisa dando ser medo. Ó, você viu que o assunto, ele rende. Eu entendi vendo? a Alessandra já diversidade. entendeu como é que é? Eu tenho história pra tudo, Dago. Ixi. Então, voltando um pouquinho lá, a minha preocupação sempre foi essa. De você entreter e saber que tem gente te ouvindo de vários níveis. E, por exemplo, a linguagem, é uma linguagem arroz com feijão. Aquela que todo mundo entende. Não precisa sofisticar, ninguém é especialista em nada, ninguém sabe tudo, né? Então, ter essa preocupação, e parece que isso agrada, você se comunica de uma maneira mais fácil, mais imediata. O Dago citou ali a época do Senac, que teve envolvido com aulas, professores, e aqui, quando a gente fala em educação, segurança, qualidade de estudo, responsabilidade, a gente tem uma dupla de peso nesse programa, que é o Colégio Sapiens junto com a Wizard. O Colégio Sapiens ele foi fundado e ele é administrado por professores, né? E esses professores estão sempre comprometidos com a educação. E o Sapiens, ele mantém um corpo docente de professores experientes que conseguem contribuir ativamente na construção e no aprimoramento dos projetos educacionais. E isso aliado a tecnologias que trazem modernização, contextualização para essas novas gerações. Porque as crianças, para elas realmente estarem com prazer em estudar, elas precisam estar engajadas e envolvidas no processo. E é o que faz elas terem sucesso. Por isso que vários dos alunos do Sapiens já foram premiados anos após anos, né? Então, isso é o resultado do comprometimento e da dedicação da equipe Sapiens com seus alunos. Quer várias conquistas para o seu filho também? Aproveita, as matrículas estão abertas. Entra no site www.sapiens.com.br e conheça tudo que o Sapiens pode oferecer para preparar o futuro do seu filho. Sapiens, a cada ano um novo começo. E para somar esse aprendizado e multiplicar os resultados, a gente tem a Wizard São Carlos, onde você pode aprender vários idiomas. E como é importante a gente escolher bem a escola onde a gente vai aprender um novo idioma. A Wizard, maior rede de ensinos de escolas de idiomas do mundo, ela tem toda uma inovação sem perder a tradição e buscando sempre alta qualidade e alta performance no ensino. Por isso, a melhor opção é a Wizard. E eu tenho aqui 4 motivos para você estudar no Wizard. O primeiro são milhares de alunos já formados por essa metodologia. O segundo é a Chancela Pearson, que é líder mundial em aprendizagem. O terceiro é que você tem acesso a diferentes avaliações e também a certificações que são reconhecidas internacionalmente. E por fim, é um ecossistema de educação com material didático super atualizado. Então, a hora é agora. Entre em contato com a Wizard aqui em São Carlos e venha aprender um novo idioma para você e para toda a sua família. A melhor opção é o Wizard São Carlos. Dago, e no jornal você começou pela Tribuna. E depois... Eu tive aquela passagem rapidinha na Folha, São Carlos, até o editor-chefe era o Dario Inocentini, mas foi rapidinho aquilo lá. Eu estava estudando ainda, estava no instituto. E depois, digamos assim, mais para valer mesmo. Isso foi antes de ir para São Paulo, então? Antes de ir para São Paulo. E a Tribuna já é depois, na volta? Já é depois. E aí você começou no jornal Primeira Página, que você falou pra gente, né? E a função sempre foi colunista social? Na época, o Marcos me convidou justamente para isso.
né, para fazer. Como eu já estava envolvido com o programa da rádio, com pessoas, né? Com pessoas, eu falei, agora você não quer fazer lá? Você cuida de social, tal. Chamava social. Enfim, festas, aquela coisa toda. Pessoas, personalidades. E eu topei, né? Eu já estava muito engajado nisso, eu queria fazer essas coisas. E comecei a fazer o jornal. Mas ainda funcionário do Senac. No Senac eu fiquei mais ou menos uns 13 anos. Você sempre gostou da vida noturna? Então, você tem gostar, se eu te falar, você vai achar até gozado. Eu não gosto. Mas é uma coisa que você acaba sendo envolvido. Porque os compromissos, de eventos, acontecimentos, eles são à noite. Na sua maioria acontece à noite. Então eu ia por obrigação, para cumprir. Não ia nada contrariado. Eu fazia aquilo com gosto, faço até hoje. Mas, por exemplo, não tem trabalho, eu vou curtir, já é outra coisa. Né? A pegada é outra. E começar como colunista do jornal, foi fácil? Quais desafios? Foi uma coisa, eu acho que foi normal. Eu comecei a fazer, também as pessoas não tinham esse tipo de informação. Era o professor Aduar que tinha na época, ele fazia no jornal diário. O sistema é um sistema de impressão, para a gente colocar uma foto, se utilizava de uma peça que se chamava clichê. Vocês não conhecem? Não. Clichê era um tipo de uma base de madeira com uma base em alumínio, que seria fotografia. Então tinha um processo fotográfico disso, através de um processo químico vinha para essa chapa, arrumava tudo numa mesa, num quadro que tinha, arrumava as letras, letrinha por letrinha, era o linotipista, e encaixava aquilo lá. Então o jornal um pouquinho depois do Gutenberg, né, que foi o iniciador do jornal. Mas era o que tinha, era legal. Então as pessoas, quando se viam no jornal, era legal aquilo. Porque não tinha, ou era assim ou não era. Né? Mesmo fotografia, quem fazia fotografias na época você ia pegar a fotografia, acho que uma semana depois, 15 dias depois, que tinha que revelar. Houve uma época que São Carlos não tinha que mandar, acho que para São Paulo. Mas a coluna social já começa com foto desse jeito? Já começa com foto, esse jeito ainda do clichê. Só que, na época eu também falei, mas uma foto é tão esquisita, não é só aquilo, porque custava, né? Aí eu pegava, juntava 3, 4, 5, 6 fotos e levava lá, chamava Risoli, quem fazia na clichêria, ele fazia todos os processos. Falei, Dagoberto, mas não faz assim, ninguém faz assim. Eu falei, não, mas vamos tentar fazer um negócio novo, né? Uhum. Então foi legal, então para cada clichê, às vezes eu colocava 4, 5, 6 imagens, em vez de uma, que era tradicional. Aquela uma bem, parece convite de missa de 7º dia, tá? Não? Então comecei a inovar ali também. E aí depois de um tempo, aí surgiu esse processo que até hoje chamado processo em offset, né, pelo sistema de impressão, onde tudo é computadorizado, você faz, na tua casa você pode fazer, já manda direto para impressão, enfim, é outro mundo, né? Eu estava aqui lembrando, né, que antes você comprava um filme fotográfico, colocava na máquina, tirava, não sabia se tinha ficado boa, achava que tinha arrasado nas fotos, aí mandava revelar, não dava para aproveitar metade. Demorava pra festa de aniversário. Não era rápido a revelação, você buscava no outro dia ou 2 dias depois, depois que virou a revelação. Lembra quando chegou da revelação em 1 hora, que era uau, em 1 hora? E ainda era aquela fotinha normalmente para documento. 3x4. E o mais incrível, que você lembrou uma coisa legal pra caramba, você colocava o filme na máquina, tirava. Aí você chegava no laboratório, o cara do laboratório abria e o filme estava enroladinho lá ou partido. Perdeu tudo. Não fotografou nada. Então tinha isso também, você não sabia, era um negócio meio no escuro, né? Era uma surpresa, né? Você era não sabia o nível de aproveitamento que você ia ter em cada filme. Mas isso tudo, hoje eu digo assim com maior tranquilidade, é um tremendo de um aprendizado. Com certeza. Você fica por dentro desse processo todo, você acompanha muito o que tem hoje, voltando a dizer que ninguém é especialista em nada. A parte de informática, essa utilização aqui, por exemplo, na produtora tem o Ferreira, que entende tudo dessa parte aqui, essa garotada nova,
a coisa mais legal que tem, essa meninada trabalhando com isso. Então eu me ancoro muito em algumas coisas desse pessoal mais novo. Minha própria filha, Mariana, ela me ajuda muito em algumas coisas, tal. Por quê? Porque estão aí, sabem mais, conhecem mais, são mais ágeis, vamos juntar as coisas, né? E o resultado aparece. Todo mundo ganha. Eu acredito que sim. E quanto tempo depois dessa experiência do jornal veio o programa de TV? Então, o programa de TV foi uma coisa também meio por acaso. Quando surgiu a NET em São Carlos, eu acho que é coisa de uns 25 anos, mais ou menos. Surgiu a NET, foi uma novidade, né? Também TV a cabo. E eu peguei, fui lá, conversei, queria ser assinante da NET, queria ter a NET em casa. Aí conversando com o gestor na época, me parece que era Getúlio, ele ficava em Campinas e não aqui. Ele falou: Dagoberto, a gente tem uma grade aqui de horários, eu acho... Vocês são sempre mais novas, né? Deixa eu puxar uma coisa para lá. Tem problema, vai que a gente acompanha. A NET, ela transmitia a programação dela pela própria NET, né, dizendo que ia ter, tal horário ia ter isso, aquilo. E ao mesmo tempo eles imprimiam uma revista. Eu sou da época da revista. Você lembra da revista? A gente via que filme ia passar, que horário que ia ter programa. Alguns comentários. Eu não sou, viu, gente? A Priscila não é. A Priscila ainda não? Ainda não. E era legal que a gente via aquilo lá, as informações de filmes, tudo era tudo por ali, então era uma novidade. E Campinas, me parece que foi isso, Campinas começou a fazer um programa lá de tipo estúdio, fazia lá a própria NET. Aí eu fui aqui, falei assim, eu quero fazer. Aí, enfim, conversamos aqui, conversamos Campinas, não sei o que, eu comecei a fazer. Em que formato que na você NET. começou? Eu comecei assim, tinha o Pedro Dolozzi, que parece que ainda ele está dando aula até hoje, ele é muito mais novo que eu, certamente vai estar dando aula na Federal, nessa área. E o Libório, o Pedro era o câmera e o Libório era o iluminador. Usava aquele, não tem o pau de céu, chamava pau de fogo. Tinha que iluminar aquela puta luz em cima do pessoal, e eu com o microfone. E o Pedro, coitado, a câmera que eu utilizava, não tem mais hoje, né, Ferreira? Deve ser muito pesada. Não, pesava não sei quantos quilos, mais de 30 quilos, uma coisa assim, um coitado tinha aqui com aquilo lá. E filmava um pouco, registrava um pouco, eu não lembro o tempo de duração, precisava trocar a bateria da câmera. Então tinha a câmera, atrás tinha a bateria, era um tijolo, assim, para mais um tempo, a dificuldade que era. Então começou assim, né, esse programa na NET. Mas já era na rua, assim, já era cobrindo eventos? Ou Já era no ia. estúdio? Já ia? O primeiro já foi assim. Tá. O primeiro eu fiz, lembro até hoje, por ser o primeiro, com o Jorge Eduardo de Souza, que era o presidente do Sindicato do Comércio Varejista em São Carlos, quando não diria inauguração, mas do começo, no início das atividades do SESC. O Jorge era conselheiro, SESC Senac, ele foi um dos responsáveis pela vinda do SESC aqui para São Carlos, então foi lá. Falei: Jorge, você vai ser o meu primeiro entrevistado, né? Ele falou: mas Dagoberto, é verdade isso? Vai transmitir? Nem ele acreditava, nem eu, né? Falei: não, vamos fazer. Gravava e ia para a NET. Então começou assim. Aí de lá, o que aconteceu? Começou a ter os eventos do SESC, eu comecei a fazer cobertura. E você vai se envolvendo com as pessoas, enfim. Aí o pessoal, opa, é de verdade, e vai embora. E como ter sucesso, então, nas entrevistas? Conta esse segredo pra gente. O sucesso? Das entrevistas. Esse negócio de sucesso é meio esquisito. Eu não sei como que é. Não tem fórmula mágica, né? Mas assim, o teu jeito de fazer. Mas olha, 40 anos, né, de tempo pra trajetória. caramba. Agora que eu é vejo, uma né? história de sucesso. E você sempre consegue trazer as pessoas, prender atenção, tirar o melhor delas, né, as informações que você quer. Então, com certeza, além de comunicador, você consegue olhar por trás disso a e gente trazer pra gente. vai pegando jeito, né? Mas a Alessandra, no comecinho aqui na abertura, ela fez uma definição, assim, falou o que pode ser sucesso, né? Para as pessoas é uma coisa, outra, eu acho que é por aí também. E tem uma outra definição que eu acho interessante, que fala: sucesso é quando você está fazendo o que você sempre fez, só que todo mundo fica sabendo. Então,
é muito relativo isso, né? E a gente também não pensa nessa coisa, viu, Priscila, eu vou ter sucesso, não vou ter, eu quero ter. As coisas vão acontecendo. Eu até hoje, você está falando sucesso, nós estamos conversando, e eu não digo com toda a confiança, com toda a convicção, eu faço um trabalho de sucesso. Não digo isso, não. Então a gente diz por você, né? Que você faz. Mas sabe o que acontece, Alessandra? Tem muita gente fazendo por aí. O mercado, é muito grande o mercado. Então, é legal também, que está todo mundo interagindo, você está lá. O importante é fazer parte do jogo. Isso eu acho importante. Nem que seja para você estar no banco e de quando em quando você entrar no jogo. Isso daí eu acho que é legal. Quando você não estiver mais no jogo... Mas né? Quando a gente fala de entrevistador e de sucesso, não tem como se a gente sair na rua perguntando para as pessoas, vamos falar do Dagoberto Rosa pela tua história, 40 anos, 20 anos de programa. A gente até tentou, né, Pri, quando a gente estava fazendo a pauta, um número, assim, a gente ficou pensando quantas entrevistas, quantas pessoas já que o Dago colocou o microfone na boca da pessoa, assim. Quantas pessoas será que já deram entrevista para o Dagoberto Rosa? A gente não conseguiu chegar nesse número. Eu também não, você me perguntou, eu nunca tinha pensado nisso. É difícil. É muita gente que passou por isso. Pelos anos todos. Então, a experiência que você tem em entrevistar as pessoas, como tirar o melhor de cada uma delas? Como é que você faz para entrevistar? Não sei se... falam muito da técnica do espelho, né? Se a pessoa é mais formal, a gente vai mais formal. Se a pessoa é mais descontraída, a gente vai mais descontraída. Você tem algum jeito, Dagoberto, de entrevistar? Eu acho que sim. Eu tenho meu jeitão mais descontraído. Porque todo término de entrevista, e eu considero entrevista, não é essa coisa, por exemplo, de colocar o microfone... faz uma, duas perguntas, é uma coisa um pouquinho mais longa ali. É quando termina, a pessoa diz assim para você, olha, eu estava preocupada, estava não sei o quê, mas você me deixou muito à vontade. Então isso daí te dá essa certeza. Mas eu digo também que eu não tenho um roteiro prévio para isso. Eu tenho uma coisa comigo que eu vou conversando com as pessoas e o papo vai fluindo. É uma coisa minha também, eu acho, né? Eu entendo, pode ser que não, que seja um caminho legal, aquela coisa da comunicação, você comunicar com as várias faixas etárias, essa coisa do descontraído. Por quê? Quando a pessoa quer se aprofundar num assunto, né? Não vai ser comigo, vai ser com o especialista da área. Então, a minha função é você pensar algumas informações daquele assunto e passar para quem está acompanhando. Seja jornal, seja pela TV, pelo rádio, enfim. A linha é mais ou menos essa. Deu certo até hoje, né? Muito bom. Um bate-papo leve, gostoso, descontraído. Talvez seja essa a receita aí desse tão desejado sucesso. E é ainda melhor quando a gente tem esse tipo de bate-papo com nossos amigos em um churrasquinho, não é, Ale? Ixi, que delícia! E se você adora receber seus amigos para um bate-papo leve desse, descontraído, passar momentos deliciosos, e você tem dificuldade em pensar, em planejar a quantidade da carne, em que tipo de cortes oferecer, a Boutique da Carne Siltomac está pronta para te ajudar. A Boutique da Carne Siltomac tem a assessoria do churrasco. É um atendimento personalizado para você que quer promover aquela comemoração com os amigos e com a família, mas não sabe exatamente a variedade de carnes que você precisa comprar, quais são os cortes que vão agradar todos os paladares. Então, se você entrar em contato com a Siltomac, ela vai te dar essa assessoria de churrasco. Gente, começa assim, do básico, né? Então, até a mulherada vai conseguir fazer churrasco. Eles ajudam com a quantidade de carvão, eles ajudam a te indicar qual é o melhor acendedor de churrasqueira, assessoria completa. A qualidade e o sabor dos cortes Siltomac são indiscutíveis e agora você também pode acertar na escolha da variedade e quantidade dos itens de churrasco, sem esquecer de nenhum detalhe. E a vantagem de tudo isso é que a Siltomac entrega tudo na sua casa. Você pode fazer suas compras pelo WhatsApp, eles te mandam todas as informações, você finaliza a compra pelo WhatsApp e eles entregam para você. Ou você pode visitar a Siltomac, que está aqui em São Carlos, na saída para Descalvado, e aproveitar tudo isso que a Siltomac oferece. E falando de entrevistas, né, que foi a nossa última pergunta, quais os principais aprendizados que você já teve com seus entrevistados? Eu acho que todos, mesmo, em todas as áreas, e de níveis variados. Eu só
vou fazer um parênteses, eu acho que é pontual, até oportuno, mandar um abraço para vocês falarem do Sapiens, mandar um abraço lá pro Braga, que é um dos iniciadores, o professor Braga. A gente fez muito trabalho lá, muita divulgação, e também para a Silmara, lá da Wizard. Maravilha, ela foi pioneira também no método aqui em São Carlos, e também para o pessoal da Siltomac, né? Para o Silvio, para o Omar, enfim, esse pessoal também que é muito bacana, muito participativo. Que delícia. Voltando... Que aprender com os entrevistados. Eu acho que a gente aprende até mais do que passa alguma informação, né? Precisa sempre obedecer aquela regrinha básica que dos 2 ouvidos, né, e uma boca. Você ouvir mais do que falar. Então você ouve muito. Eu acho que o lance da entrevista, que eu digo que não tem um pré-roteiro, né, é justamente isso. Você ouve, né, a resposta e vai em cima, você vai cutucando, vai cavocando, né? Então, você tem determinados entrevistadores que a gente vê por aí, reportagens, enfim, faz a pergunta e não deixa nem a pessoa responder, já vai fazer outra, por quê? Porque ou o chefe da pessoa disse, você tem que fazer 3, 4 perguntas, isso daqui tem que fazer. Segue essa pauta. Então, segue a pauta. Você pode seguir a pauta, mas tem liberdade, né? Uhum. Então, essa coisa nas entrelinhas, eu acho que é muito importante isso, ouvir. Porque cada um tem uma experiência, cada um tem a sua vivência. Isso é muito rico. E isso que te ajuda, inclusive, a alimentar a próxima entrevista, o próximo bate-papo, né? Outro dia fizeram um comentário comigo, já não é a primeira vez, vou dar completo, mas sim, fala de tudo, conhece, não, pelo contrário. Eu não conheço nada muito a fundo. Mas, de um modo geral, eu dou uma pincelada aqui, outra ali, dali, dá para fazer, eu procuro me manter informado. Então, eu acho que essa é a linha, né, do trabalho. Se tivesse que escolher uma entrevista da sua vida, a entrevista que mais te marcou, qual foi? Eu não saberia dizer, Alessandra. Talvez a primeira, então? Talvez a do Jorge Duarte, saudoso Jorge Duarte. Eu acho que foi legal por ser a primeira. E sempre tem umas legais aí, né, pela frente. Sempre tem umas legais, tal. A coisa de artista, você acha que é legal? Não teve nenhuma além dessa do Jorge que você guarda como, nossa, aquela entrevista foi sensacional. É que ele vai bem em todas, Pri, então... Não, mas não se trata disso, é gostoso, aquela coisa é gostosa. Por exemplo, eu estou batendo papo aqui com vocês... Eu achei que ele ia responder assim, a entrevista que eu fiz com a Alessandra Paulillo, quando ela foi homenageada do ano, dei a deixa d'água. Você foi, né? Eu recebi um conselho de que as melhores entrevistas são aquelas Estão que não por vir, seguem né? a pauta. Não segue a pauta. Que o convidado você vai entrando, né? Eu nunca segui pauta, uma coisa gozada. Eu procuro saber assim, quem que é um empresário, né? Vamos lá, ele está inaugurando, tal. Que ramo que é? É uma loja disso, uma representação, é um banco, aquele que é o cara, é o CEO, não sei o que. Então eu começo a conversar com ele, sem preparar nada. Eu acho que é melhor, ou eu me saio melhor dessa maneira. Tem entrevistadores que não, precisa ter mais ou menos pautado e perguntar, né? Então eu acho que é característica também. Demais. Vamos falar de perrengue? Vamos. Porque nesses 40 anos, 20 anos de TV, muita coisa deve ter acontecido engraçadas, né? Aconteceram coisas boas. A gente já ficou sabendo de você chegar em dia de gravação, enterrado a semana, ou o dia da gravação. Já errei mês. Mas sabe por quê? Eu trabalho com uma agenda assim na minha mesa de jornal, aquela agenda que é nos dias da semana. Então, Dagoberto vou fazer uma reinauguração da Mr. Kit. Que dia que é, Alessandra? Dia 20. E eu marco lá dia 20 de novembro. Mas você estava se referindo a 20 desse mês aqui. Então acontece isso, ou depois ou antes, já aconteceu sim. Já fiquei sabendo também que você já trocou o nome de entrevistado. Lógico que entrevistador que não troca. O que mais que aconteceu engraçado? Não, tem até uma que hoje a gente dá risada, mas são meus amigos, né? O Bianco e o Dudu Pereira. Ambos trabalhamos juntos, né? José Eduardo Assis Pereira e o Bianco. E como trabalhamos juntos na construtora Bianco, por um tempo eu punha no jornal, tem um jornal que não me deixa mentir,
E também falava Dudu Bianco. Quando ele chegou, falou, Dagoberto, não é Dudu Bianco. Você nunca falou. Estão quase chamando ele de Dudu Bianco já pra sempre, batizou então, de novo. Esse é um que ficou assim. Enfim, tem coisa, mas são coisinhas saudáveis também. O fato de eu levar o programa sempre com um tanto de humor, não é nada sério, nada que compromete, pelo contrário, acho que é legal. Dá risada e continua. Dá risada e continua. E os planos para o futuro? Tem um sonho profissional que você quer realizar? Não, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu acho que eu gosto ainda. Esses dias a gente estava comentando, conversei há pouco com o Sérgio aqui da produtora, antes da gente começar esse bate-papo, falei, Sérgio, tá tendo muita coisa, o pessoal está chamando muito para lá, para cá, quer dizer, eu continuo sendo chamado, sendo convidado, requisitado para fazer isso, aquilo outro. Lógico que é legal. Eu falei, opa, tô aí, né? Tô no jogo ainda, né? Então, enquanto tiver isso, você percebe que está participando, as pessoas estão querendo o seu trabalho e tal, eu estou fazendo. Eu faço com o maior gosto, maior prazer. A Alessandra falou, negócio de ficar apreensivo ou não tal. Eu falei, não, o que me descontrai é isso aqui. E é verdade. Eu já fui, por exemplo, para apresentações, ou no Teatro Municipal, Teatro La Salle e tal, meio com cabeça pesada, meio dor de cabeça, coisa assim. Saio de lá totalmente zerado, não tem mais nada. Então descontrai mesmo, né? É o cara que trabalha se divertindo, né? Teve então nem trabalha. Demais. Teve uma outra passagem que eu lembrei. Eu estava apresentando, era um desfile em Descalvado, lá tinha Magazine, não era Magazine, tinha Magazine Blue alguma coisa, e eu falando das roupas, não sei o que, Magazine Luiz... Quase. Entenderam, né? Então foi algumas gafes, mas se corrige na hora, tal, e vai, né? E todo mundo ri. Dago, a gente vai dar um desafio para você enquanto a gente passa um recado, de você escolher nessas peças que estão em cima da mesa, 3 que mais fazem sentido para você nessa trajetória. Daqui 1 minutinho aí a gente volta para ver quais peças você escolheu. Ok. E eu vou aproveitar para falar da lavanderia Lava e Leva, que é uma lavanderia diferente das outras. Porque além de cuidar das suas roupas, ela também prepara tudo com muita praticidade para te ajudar no dia a dia. E o cuidado com as suas roupas começa do momento que você entrega as suas roupas e depois continua durante todo o processo, que é altamente criterioso, de higienização e limpeza. Depois elas são passadas, dobradas e embaladas para chegar até você, e você garante aí peças limpas, cheirosas e macias a todo momento. E o que eu gosto de lá, Pri, é que não precisa pagar toda vez que a gente vai, porque às vezes a gente está com pressa, correndo, então o pagamento é mensal, e aí tem plano para a família e para quem mora sozinho. É verdade, é mais prático, é mais barato que os serviços das outras lavanderias, por isso eles são tão diferentes. Então conheça a lavanderia Lava e Leva, que fica... Na rua São Paulo, 1578, entre a 15 de novembro e a São Sebastião, com estacionamento próprio. A gente tem momentos que a gente se completa absurdamente, assim, a Pri, ela é ótima para endereços, telefones, números, então qualquer momento que vocês esqueceram, quiserem uma dica sobre endereços e telefones, é com a Priscila Casagrande. Mais uma dica para vocês. E se você está em São Carlos ou viajando e bateu aquela fome, que tal comer uma pizza caprichada? Gente, pizza vai bem em qualquer horário, né? Vamos combinar? Ainda mais saindo do forno quentinha, com todos aqueles ingredientes de qualidade. Viajar é bom, pizza melhor ainda. É verdade. Mas se você preferir, a cafeteria tem o pão de cebolina, além das roscas e doces, acompanhados dos clássicos pão de queijo, brigadeiro, cookie, brownie e salgados. E as bebidas geladas, então, são um espetáculo à parte. Tudo isso você encontra no Graal São Carlos. O Graal juntou tudo isso e está esperando por você na próxima parada. O Graal São Carlos fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Conseguiu escolher as suas peças, Dago? Bom, tem muitos temas aqui interessantes, mas vamos fazer o seguinte, família. Então vamos lá, pedir para você mostrar para a câmera a peça escolhida e falar pra gente o porquê. Eu acho, não, eu tenho certeza que depois de uma certa fase,
quando a gente entra na chamada fase adulta, que a gente realmente percebe como é importante a coisa da família, né? De você ter os filhos, a esposa, os pais, enfim, essa família toda. Então isso daí é muito importante. Isso aqui, inclusive, que te dá motivação para continuar trabalhando, continuar fazendo as tuas coisas, né? Eu acho que por esses motivos. E a Cacilda sempre te apoiou? Não tinha ciúme sempre. do marido estar à noite aí por aí, por São Carlos, soltinho? Não, ela foi, ela sempre foi ligada à área da educação. Até hoje, inclusive, ela trabalha como secretária lá do Anglo. Pela família do Oswaldo, do Braga, enfim, a gente foi muito amigo desde o começo, ficou até hoje. E ela sempre acompanhou, quer dizer, desde o começo da parte de rádio, a gente já se conheceu mais ou menos nisso, eu sabia que eu gostava disso. E como a coisa foi natural, a coisa foi crescendo assim naturalmente, então ela acompanha alguns lugares, ela me acompanha, outros lugares não. Ela entende que não tem a ver. E a gente vai caminhando assim, como eu digo, a gente vai tocando na banda. Até agora deu certo, né? Tá aí. E a próxima? E a próxima? Mais uma? Mais uma. São Mais 3. uma. Network. Deixa eu pegar aqui. Tá duro Network. descolar, né? Foi? É bacana aqui, ó. Network. Por que, Opa. Dago? Eu acho que isso daqui, se a gente pensar em negócios, né, em atividades, é uma das considerações importantes a serem feitas. Porque network é a base do relacionamento. Não só para negócios. Você pode praticar o network na própria família, né? Esse network, você está se relacionando, conversando, se fazendo presente, pedindo presença. Então isso é muito importante. E aproveitar todos os momentos. Todos os momentos são importantes. Aqui, por exemplo, o simples fato de eu ter lembrado do Braga, da Silmara, do Omar, tal, isso é uma prática de um network um pouquinho à distância, mas nós estamos praticando, estamos todos interagindo. Então eu acho que é importante por isso. E a última? A última, precisa ser a última. Deixa eu ver uma. Vamos lá. Performance. Isso daqui é bacana, hein? Performance. Por quê? Porque performance, eu acho que faz parte também disso tudo. Se você se propõe a realizar determinada tarefa, você tem que, no meu entender, lógico, procurar fazer da melhor maneira possível, a melhor maneira que você pode fazer. Talvez não seja a melhor maneira que as pessoas esperam, mas é o que você pode fazer. E deixar isso claro. Eu faço o melhor que eu posso, né? O que eu posso fazer de melhor é isso. Então a performance acaba sendo essa coisa assim, mudando isso e saindo bem. Então isso é importante. Queria falar da entrevista ainda, porque a gente está começando nesse mundo, né? De saber não só dos perrengues, das gafes, das coisas engraçadas, mas também das dificuldades, né? Você já foi dar entrevista para alguém que acabou sendo grosseiro com você, que não respondeu o que você queria, que você ficou com saia justa? Já tem pessoas que a gente também tem que entender, faz parte disso daqui, né? A gente também tem que entender e a gente passa a entender, Alessandra, depois. Tem pessoas que você vai entrevistar, a pessoa às vezes vira o rosto, sai e vai embora, né? Ela fala, mas como, né, Dagoberto? Porque eu tenho uma característica também, a Alessandra já passou várias situações, se eu estou num ambiente festivo, eu estou batendo papo com um, entrevistando com um, eu viro, já pego o microfone, pego a pessoa de surpresa. Tem pessoas que não gostam disso, a gente tem que entender, né? Mas também não precisa virar a cara e sair andando. Mas acontece, né? Acontece. É que reação, você vai fazer. né? É reação, é aquela coisa da reação. Então a gente tem que entender isso. Tem pessoas que se sentem à vontade, tem pessoas que não se sentem à vontade, tem pessoas amigas. Aí depois a pessoa fala assim, você está cansado de saber que eu não gosto, eu tremo, fico suando, não sei o quê. Então, se a gente entender como cada um é, eu acho que também tudo fica mais fácil. Não tem por que ficar bravo, ficar com raiva. Então na entrevista mais não é isso. A gente tem momentos de raiva, lógico, né, como todo mundo, de querer ficar bronco, mas é uma coisa que passa muito rápido, né? A Alessandra sabe disso também, passa muito rápido, as coisas
não é para não ficam perdurando. E uma curiosidade, de todas as suas experiências, né? O que mais você gostou de fazer? Tirando a entrevista, que eu já entendi que é a sua paixão. Mas ali no rádio, no jornal impresso, na dublagem, o que mais? Então, tem a ver um pouco... visitador sanitário, como é que era do Senac, orientador de... Eu não sei se existe isso ainda hoje, mas era legal, eu gostava pra caramba de fazer. Era São Paulo, eu fui pra lá, estudante, garotão. Você saía toda hora, ia com um carro, né, do centro de saúde. Era a parte mais legal, então. Ia uma equipe, então você ia para determinado lugar, ficava visitando. Eu gostava pra caramba de fazer aquilo. Depois teve um outro período que eu participava também no próprio centro de saúde. Eu participava de umas palestras, ajudava em algum conteúdo, e depois eu comecei a fazer algumas aplicações, né? Aplicações, então aprendi a fazer aquilo e fui fazer. Então eu sempre gostei de tudo, de fazer as coisas assim. Então também não saberia dizer, mas é legal, o que eu gosto de fazer é isso que eu faço, sabe? Uma curiosidade, eu acho que tem a ver também. Eu conversei com o Dr. Verzola esses dias, converso sempre com ele sempre brinca comigo, falei, Dagoberto, você está sempre em festa, converso muito com ele assim, bastante essas coisas fora do trabalho. Aí outro dia eu perguntei, Dr. Verzola, como é que, eu chamo ele de você assim, como é que você se diverte? Está aqui o dia todo, fica até de noite, atendendo clientes, depois faz aquela visita costumeira, normalmente na parte da manhã, aos internados, depois volta, é doença. Ele falou para mim, Dagoberto, eu gosto disso daqui. Pronto. Você vai falar o quê? Né? Cada um é cada um. Né? E se a gente entender isso e respeitar isso, eu acho que tá legal. Talvez um segredo aí para viver bem, talvez sim. Respeitar. Sensacional. Acabou, gente. Acabou nosso tempo. Acabou, Dago. Obrigado. Eu fiquei, deu medo, agora você falou, acabou logo depois de respeitar. Será que eu... Não, acabou o tempo só. Acabou o tempo? A gente quer agradecer muito a sua Caramba. presença, foi uma delícia a conversa. E agradecer também a você que está aqui nos acompanhando. Segue a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. Ativa o sinalzinho para receber os alertas e as novidades. @quebra-cabeça do sucesso. E a gente se vê no próximo programa, na próxima peça desse quebra-cabeça.